Quando eu penso o que me levou a começar a educação domiciliar, eu já logo penso também o que tantas famílias fazem, né, de diferente. A gente começou naturalmente. Eu nunca pensei em fazer, sempre achei legal a ideia, mas nunca tinha lido sobre o tema, nada disso. Tava seguindo a vida, como qualquer pessoa, eu já tinha um conceito de mulher cristã, submissa, todas essas coisas pra mim não era novidade, mas eu trabalhava 4 dias na semana, alguns plantões de fim de semana, e fazia também um mestrado. Até que eu comecei a ter alguns problemas, porque eu ficava muito pouco com os meus filhos e eles ficavam muito com a minha mãe. Minha mãe é uma super avó, mas não é mãe. Ela cuida super bem dos meninos, mas não é mãe, não tem o pulso que eu teria que dar. E aí, um desses dias, a nossa família já ia encaminhando, assim, pra mais leitura bíblica, menos televisão, culto doméstico, a gente já estava fazendo isso. Até que um dia eu tive um problema, porque eu não estava em casa, eu estava trabalhando, meu marido estava na casa dos meus pais. Teve uma discussão sobre alguma coisa que aconteceu em relação ao meu filho mais velho, que o meu marido e minha mãe discordaram sobre como tratar o assunto, e ficou um clima bem chato. Meu marido me ligou, depois eu conversei com a minha mãe também, já foi resolvido. Mas na hora eu senti Deus falando, né, que a culpa era minha, porque eu estava muito ausente, eu não estava com meus filhos. Eu trabalhava muito menos do que as pessoas da minha área trabalham, mas mesmo assim, hoje eu sei o que é, sabe? Eu não tinha paz, porque enquanto eu estava no trabalho, eu queria estar em casa, enquanto eu estava em casa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa do trabalho. Se eu estivesse com os meus filhos, eu estava pensando em, espero que eles durmam logo, para eu poder fazer o que é importante, porque para mim educá-los não era tão importante. E aí, depois dessa discussão, eu comecei a orar e pedir que Deus desse a direção. E resolvi começar a ler livros mais sobre educação infantil mesmo. Mas um livro que eu tinha comprado há um tempo e estava no Kindle e eu nunca tinha aberto era Ensinando Trivial. Eu tinha os 2 volumes. E eu comecei a ler meio despretensiosamente, né? Eu sabia que era um livro sobre educação, então eu ia tirar alguns conceitos legais para saber como lidar com a situação. E aí Deus usou, tipo, tremendamente esse livro para ajudar a direcionar a nossa família para a educação domiciliar. Eu conversei com meu marido e ele falou que sempre achou muito legal, assim, a ideia, mas que ele não podia me obrigar a fazer isso, né? Porque era uma coisa que Deus tinha que moldar no meu coração e que ele teve a sabedoria, teve mais sabedoria que eu, né? Para lidar com a situação, lidar comigo. E aí a gente orou bastante e até, na verdade, fazem 4 meses, quase 4 meses que a gente tá buscando mais, tá indo atrás de como fazer, né? O ensino do Trivium é excelente, te dá muita noção de como fazer as coisas, mas falta um pouco da prática, né? Ainda mais porque educação domiciliar é uma coisa nova para mim. Eu não conhecia ninguém que fazia. Eu não tinha noção como era. Como é que eu vou começar por onde? Eu tenho que ter um material didático, eu não sabia nada. Numa dessas nossas dúvidas, um evento da nossa igreja, um pastor que faz educação domiciliar conversou com a gente, indicou o Educalar também, falou que a gente podia se inscrever lá, tinha algumas coisas de graça. E aí, assim que eu me inscrevi, já acabei assinando também. E tem sido excelente pra gente, eu tenho aprendido muito. Tem muita aula, um suporte, assim, incrível. As dúvidas que a gente tira entre as famílias. Eu não tenho nem o que falar, porque muitas dúvidas eu nem tinha tido ainda. E alguém teve antes de mim, eu já me beneficio daquelas perguntas feitas por outras pessoas. Aulas de pais que já fazem há mais tempo. Dicas de coisas que a gente pode implementar. Nos dá muita segurança, que a gente não tá fazendo uma bobeira, que a gente não tá... Na verdade, a gente tem bem noção que a gente estava fazendo, não sei se é exatamente isso, mas uma bobeira, deixando nossos filhos na escola. Uma situação que eu passei e que eu entendi hoje. O meu filho mais velho hoje tem 4 anos. E ele nasceu com um problema auditivo, ele tem otite média secretora, e aí o ouvido dele ficava sempre tampado, como se ele estivesse numa cerração. Mas a gente foi descobrir isso, ele já tinha 3 anos, e ele teve um atraso na fala por causa desse déficit auditivo. Ele já colocou o tubinho lá, já tá tudo certo, agora ele já escuta normal. Mas nesse tempo a gente procurou uma fono, e ele sempre foi muito bom em quebra-cabeça. A gente não consegue explicar como ele com 4 anos consegue montar tão bem quebra-cabeças difíceis até pra gente, mas o que a gente mais ouvia era as pessoas, primeiro, falando que a gente não podia estimular esse tipo de atitude, que não era próprio da idade dele, que a gente tinha que respeitar os brinquedos e a idade indicativa em cada um, então a gente não podia
dar um quebra-cabeça para uma criança de nem 4 anos que tivesse indicação de 7, 8. E eles diziam também que a gente não podia ficar ensinando para ele as letras, respondendo as coisas, a gente não podia se aprofundar nas coisas que ele queria saber, porque quando eu chegasse na escola e ele fosse aprender aquilo, ele não ia se interessar por aprender na escola, porque ele já sabia tudo, ele não ia ter estímulo nenhum. E hoje eu observo que isso é totalmente errado. Mas na época eu não tinha noção e eu cheguei a realmente esconder quebra-cabeça, responder o básico pro meu filho. Ele perguntava que letra que era aquela, que letra que estava do lado, e eu respondia secamente para não estender a conversa. Que absurdo eu estava fazendo. E como Deus tem usado esse novo jeito, né, pra gente conseguir entender de verdade o que a gente tem que ensinar e que a responsabilidade é nossa, sim, de ensiná-lo. Graças a Deus a gente não teve muitos problemas com a escola, ele estuda numa escola cristã, mesmo o método de ensino também é cristão, mas o que a gente entendeu que a gente tinha que manter nosso filho na educação domiciliar é que a responsabilidade era nossa, como pais, que a gente tem a responsabilidade de educar os nossos filhos. E aí, a partir disso eu também já saí do mestrado, já também diminuí minha carga horária de trabalho para que eu possa dar o suporte e manter a rotina deles do melhor jeito possível para que eles possam aprender e a gente estar junto. A gente ainda não começou a educação domiciliar plena, mas eu já tenho aplicado, né, algumas apostilas de alfabetização, de matemática concreta. Já tenho aplicado muito do que eu tenho aprendido em relação à disciplina, obediência com os meus 2 filhos. E antigamente era impressionante como o meu filho mais velho não queria ficar em casa, na minha casa, porque ele sempre queria ficar na vovó. Ele sempre queria estar com os meus pais porque era onde ele mais ficava. E agora ele chegou pra mim e perguntou outro dia: mamãe, você vai trabalhar? Eu falei: Davi, amanhã eu vou trabalhar. Ele falou: mamãe, fica aqui com a gente. Eu quero ficar aqui na minha casa. E assim, pra mim foi uma vitória, porque eu tinha muita dificuldade quando a gente não ia sair de casa, ia ficar em casa. Meus filhos não queriam ficar em casa. Foi uma coisa que Deus tem mudado, assim, muito na nossa vida. E é isso, Deus tem usado outros ministérios também em relação à teologia para mulheres, outras queridas irmãs que têm me apoiado, me ajudado. A minha igreja tem apoiado muito assim a visão de adoração em família em relação a manter as famílias unidas. Minhas irmãs da igreja, assim, mais velhas, dão muito suporte para mim, para os meus filhos na igreja, sempre quando a gente precisa delas, mesmo quando eu não consigo ir nas programações que existem, elas mesmas falam: fica tranquila, você tem os seus filhos, eles são sua prioridade. E a gente tem agradecido a Deus, assim, por ele ter dado suporte, ter mantido a gente de todos os lados, né? Tem muitas dificuldades, eu confesso, principalmente em relação a familiares que não conhecem muito bem. É uma preocupação muito grande que a gente tem é que a gente comece a ver que Deus está movendo a nossa família para esse lado e às vezes na nossa empolgação de ver as coisas acontecendo, a gente meio que esnobar as outras pessoas da nossa família que não fazem educação domiciliar. A gente tem orado a Deus que mantenha o nosso coração humilde para que a gente continue a depender dele, né? A gente sabe que Deus trabalha de um jeito diferente em cada família, né? Que nem toda família é de um jeito, mas a gente quer ser usado para a glória de Deus e que ele possa crescer, né? Não a gente. Inclusive, coisas que a gente vem aprendendo, né, em relação a isso, tem ajudado a gente a transpor essas barreiras familiares do desconhecido. Mesmo porque se há um ano atrás alguém chegasse e dissesse isso, eu sei que eu seria a pessoa que teria preconceito. E ia falar que ela tá enlouquecendo, como assim ela vai largar a carreira para cuidar dos filhos? Mas Deus tem o tempo certo, né, de trabalhar com cada um e minha oração é para que ele vá mudando a mente, o coração de cada família cristã e que use a nossa família e a família de cada pessoa para isso. Porque uma das primeiras orações que eu tinha quando eu queria só trabalhar e passar por cima de tudo, marido, de filhos, de qualquer coisa, e aí assim que Deus me chamou para ser uma mulher cristã normal, eu pedia que Deus abençoasse meu coração para que eu aprendesse a gostar e a fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse com excelência e com gosto, de todo o coração, não somente porque eu era obrigada a fazer. E Deus faz isso, Deus muda a mente, muda o coração. Ele muda de verdade, porque eu sou prova disso.
Eu sou prova do que Deus fez. E a nossa família também é prova do que Deus tem feito, da misericórdia dele mesmo por nós. É isso. Desculpa ter falado muito, mas eu acho muito interessante como Deus chama de cada jeito, cada família, no que eu tenho ouvido dos testemunhos aqui. Que Deus abençoe vocês e até mais.